notícia maravilhosa. A gente começa o nosso podcast de hoje, do Ligo Flow. Eu com a minha parceira aqui, Andréia Rezende, e essas duas mulheres que eu tenho admiração profunda, Alessandra Lima e Laísa Chimelo, que por acaso é minha médica. E eu trouxe elas aqui para a gente falar desse tema tão necessário, que inclusive está afetando a minha vida, eu acho que da Andréia e da Alê também. A Laís ainda está longe. Mas ela tem muito para nos ensinar sobre isso, e a gente quer com isso acolher outras mulheres que também estão passando por isso. Homens que têm mulheres passando por isso, porque também é importante eles entenderem o momento que a gente está passando. Até meus filhos às vezes falam, mãe, tu já estás na menopausa, quando eu fico muito nervosa. Então assim, é bom que todo mundo entenda o que é que acontece na mulher, com a mulher na menopausa, e como pode ajudar, como pode ser uma rede de apoio, como a gente também pode se ajudar, e que caminhos a gente tem para seguir. Então hoje a gente vai falar sobre isso, e eu estou muito feliz de ter vocês aqui, muito obrigada. Estou muito feliz de estar falando sobre esse assunto. E vamos começar. Vamos começar. Então, obrigada novamente. Exato. Bom, o propósito do Ligo Flow é incentivar mulheres a quebrar suas crenças militantes, né, dentro de toda a sua plenitude, e somos líderes da nossa vida, né? Então, se esse tema interessa muito para você, toca no sininho, segue a gente, compartilha, que eu vou garantir que isso aqui vai ser muito bacana, vai ser um papo bem legal essa noite. É isso aí, bom. Afinal a maior arma contra o medo é o conhecimento. É isso aí. Então, Perfeito. desmistificar esse tema, trazer luz para esse conhecimento, eu acho que é nosso dever enquanto médico. Hoje a gente sabe que tem muita gente nas redes sociais falando muita coisa de menopausa, de hormônio. Nem todo mundo tá falando coisas que são certas, uns aterrorizam, outros falam, pode fazer tudo para todo mundo, e a gente trazer essa individualização do tratamento, eu acho que é o mais importante. Então, obrigada pelo convite, meninas, vai ser uma honra falar disso aqui com vocês. Desde o momento que eu pensei, quero falar sobre isso, eu digo, vou chamar a Laísa, Verdade. Muito bom, porque a gente conversa muito, e eu leio, eu estudo, eu vou lá no consultório, a gente fala, e tem sido muito bom o que a gente tem feito juntas. Então vamos começar. Vamos começar vocês se apresentando, falando um pouquinho de vocês, da trajetória, falando em que momento de vida vocês estão, para as pessoas também conhecerem um pouquinho de vocês. Vamos começar pela Lê, pela ordem alfabética. Sim. Sou Alessandra, sou executiva da Vivo, publicitária, sou natural de Brasília, mas já moro em São Paulo há 25 anos. E sempre em áreas de marketing ou áreas comerciais, né? E desde muito cedo me envolvi no ambiente corporativo, a carreira sempre a prioridade na minha vida, optei em não ter filhos. E foi realmente uma opção bastante racional, eu nunca tive aquela pretensão, aquele desejo de ser mãe. E eu sempre acreditei que os casais podem se complementar, que você pode ter uma vida que você preencha os seus vazios consigo mesmo, né? E complementando a sua fala, eu acredito muito que o conhecimento ela te leva para boas decisões, e o autoconhecimento também, né? Porque o autoconhecimento te faz ser mais maduro, mais posicionado, te coloca melhor sobre os desafios. E não só desafios pessoais ou desafios profissionais, mas desafios como esse, né? Como é que a gente vivencia as fases da vida de forma adequada, se colocando bem com as pessoas e se respeitando, acima de tudo, né? Acima de tudo, perfeito. Né? Muito bom, muito bom. Bom, eu sou endocrinologista de formação tradicional, mas desde o início ali da minha formação enquanto médica na faculdade, eu já abri o olhar para a medicina funcional integrativa. Então, eu acredito que não existam duas medicinas, existe uma medicina só e o melhor dos dois mundos. Então, mesmo fazendo toda aquela formação tradicional que precisa, residência de clínica médica, residência de endócrino, eu trouxe esse olhar 360 que o funcional, a medicina funcional integrativa traz, porque a gente consegue na raiz das disfunções. A gente consegue olhar uma mulher, por exemplo, na menopausa e entender que ela precisa de muito mais do que seu hormônio. Ela precisa de um gerenciamento do estresse, ela precisa de um sono de qualidade, ela precisa de uma atividade física, de uma alimentação pensada, de uma saúde intestinal adequada, até para a metabolização hormonal dela. O intestino tem muito impacto nisso. Então, a medicina funcional, ela me trouxe esse olhar 360, que a gente olha o paciente como todo e identificando as necessidades
necessidades individuais de cada um, né? Eu sinto que a medicina ela tá caminhando para esse caminho de trazer a individualização do tratamento, não colocar todo mundo ali numa tabelinha, não fazer receita de bolo, né? Menopausa é assim que trata, todo mundo vai tomar essa dose desse jeito, e não é assim, né? Na transição, principalmente, que a gente vai começar a indicar, né, o início de algum hormônio ou não, a dose individual, o que a gente vai fazer, as associações, outras estratégias juntas. Então, a gente trazer esse olhar de entender o que essa mulher precisa, né, nessa fase da vida dela. Porque, apesar dos sintomas serem semelhantes dentro de uma mulher na menopausa, cada uma vai passar pelas suas individualidades, né, e existe uma pessoa com sentimentos por trás de tudo aquilo lá, com vivências dentro da vida pessoal, né, a parte espiritual é muito importante, energética, eu sempre trago isso nas consultas, né? O tanto que a nossa saúde ela é um reflexo do físico, mental, emocional, espiritual e energético. Se uma dessas coisas está desalinhada, você não vai ter saúde de verdade. Então, às vezes, não é só hormônio, né? Muitas vezes eu atendo uma mulher na menopausa, ela me busca pelo hormônio, e eu falo, o hormônio é uma fatia da pizza. A gente tem que completar tudo isso com uma rede de apoio, com eventualmente uma terapia, que pode ser muito interessante nesse momento. A parte espiritual, assim, que pra mim é crucial dentro do processo de saúde de qualquer pessoa, né? Então, eu tenho esse olhar que vai além só da prescrição, além só dos hormônios, além só das vitaminas, dos suplementos, né? Que a gente entende essa mulher tão complexa, né, como um todo. Muito bom. E, inclusive, quando eu cheguei na Laísa, foi em função da medicina funcional integrativa, porque eu acho muito interessante a forma que lida com o paciente, olhando a saúde e não a doença, né? Sim, como é que a gente trabalha a saúde para não adoecer, inclusive. Exatamente. Então, achei muito legal mesmo. Foi assim até que eu cheguei nela, quando eu vi que ela fazia parte dessa... Ela tinha essa linha de trabalho, né? E assim, quando a gente fala de um envelhecimento saudável, esse gerenciamento do envelhecimento, ele começa o quanto antes. Então, quanto antes você começa a se cuidar, nutrir seu corpo, ajustar seu estilo de vida, sua alimentação, a parte do estresse, né? Que hoje estamos viciados em estresse. Tá todo mundo ligado no 320, com o pé no acelerador. É bonito ser estressado. É até bonito, né? É cool ser estressado. Exatamente. Existe uma culpa na não produtividade hoje em dia, né? Então tá todo mundo assim, over de tudo. E quanto antes você entrega pro teu corpo aquilo que ele precisa, melhor você consegue fluir ao longo dos anos, né? Eu costumo dizer que a conta chega das suas escolhas. Então, se você demora para priorizar a sua saúde, seu bem-estar, essa conta ela vai chegar mais cedo ou mais tarde. E muitas vezes essa conta chega na menopausa, né? Então, é uma mulher que já tá cansada, esgotada, com rotina de filho, casa, marido, trabalho, uma série de coisas, e o corpo dela começa a perder aquilo que ele precisa, que é a parte hormonal, que comanda, né? Eu falo que os hormônios, eles são... A gente entendeu o corpo como uma grande orquestra, os hormônios são o maestro. Se o maestro manda ali o comando errado, a música inteira desafina, né? Então, é um momento onde ela mais sente. Até foi legal aquele dia que a gente conversou na consulta, né, Paula? Existem dados científicos que trazem que o maior índice de separação é na menopausa. Separação entre os casais, de troca de emprego, né, de mudanças grandes na vida dessa mulher, muitas vezes porque o lado emocional dela está afetado pelo desequilíbrio hormonal. E aí ela acaba tomando decisões intempestivas, a tolerância está menor, a paciência está mais limitada, e acaba, né, tomando decisões que normalmente não tomaria. Sim. Bom, que sorte a minha, então, que eu não separei, porque... Segunda vez, né? Porque eu entrei na menopausa tem 4 anos, né? E era pandemia, né? Então não tinha como. Exato. Não, deve ter sido ainda mais caótico. E exatamente. Eu sou uma pessoa que já treino há mais de 15 anos, né? Então, sou atleta, gosto disso. Talvez eu não tenha sofrido tanto por isso. Porque eu fui procurar mesmo a médica depois de 2 anos, né? Que é quando a pandemia foi passando e dava para marcar, e que eu percebi que tinha algo errado comigo. E você começa, às vezes, a ficar até meio depressiva, né? Acho que a gente vai falar disso. Também são sintomas, né? Que a menopausa nos afeta, né? Mas começando aqui um pouquinho, Laísa, eu queria que você explicasse para nós qual é a diferença da menopausa para perimenopausa. Tá, então vamos lá. Menopausa, pessoal, é um diagnóstico clínico.
Ele é a ausência de menstruação por 12 meses. Então, é um diagnóstico retroativo, a mulher ficou 12 meses sem menstruar, a gente fala, está na menopausa. E a perimenopausa é esse período que antecede essa pausa da menstruação, que a gente chama de climatério ou transição menopausal, que é o momento onde começa a oscilar os níveis hormonais dessa mulher e tem o início aos sintomas. Quanto mais oscilam os hormônios, mais sintomas essa mulher vai ter. Então, a primeira coisa que costuma se alterar, geralmente, é a questão de sono, de irritabilidade, de humor, que são sinais que a progesterona está caindo. E, falando em idade, em média, de 45 a 55 anos, esse período ali se inicia até o término, porém, temos observado cada vez mais cedo casos de menopausa precoce, né? Então, que acontece antes dos 40 anos. Então, por doenças autoimunes, muito comum em paciente que tem hipotireoidismo de Hashimoto. A minha mãe é um caso desse. Minha mãe menopausou com 38 anos. Isso anos atrás, né? Na época ainda que se falava que o hormônio dava câncer, que não tinha boas opções. Então, pensa uma mulher hoje com 38 anos, com uma vida inteira pela frente, casa, filho, marido, trabalho, tem que dar conta de viver sem hormônio, né? Caramba. Exato. Muito então, a gente, jovem. Muito jovem. A gente observa, então, mulheres com doenças autoimunes. Estresse também é um fator de risco para ter menopausa precoce. Temos visto pós-Covid, aí pós-pandemia, esse negócio aí meio Covid, meio vacina, enfim. A gente tem visto também casos mais intensos de insuficiência ovariana precoce, né, que é o nome da menopausa precoce. E então, por idade, é mais ou menos isso. E a grande diferença de menopausa para perimenopausa é a ausência de 12 meses sem menstruação, e aí a menopausa já se instalou, e essa perimenopausa é esse antes, que antecede, mas que a paciente já tem sintomas. Entendi. E é muito importante estar atento aos sintomas, porque você não precisa esperar você menopausar para começar a tratar. O tratamento adequado, ele deve começar na perimenopausa, porque ele evita que você tenha aquele degrau da menopausa, que você fala, nossa, de repente tô péssimo, horrível. Então, quanto antes você começa a ajustar essa parte hormonal que já começou a oscilar, melhora essa entrada na menopausa. Então, eu tenho pacientes que me buscam nesse início e que entram na menopausa sem perceber. A gente vê que menopausou pelos exames, né? Ali, níveis de FSH mais elevados, geralmente acima de 25 no sangue. A gente já fala que é um diagnóstico ali de menopausa laboratorial. Então, é importante isso, identificar esse momento para você buscar ajuda na hora certa. Porque muitas mulheres vão batendo de consultório em consultório, principalmente no psiquiatra, em médico ali na cardiologista, na ginecologista, que às vezes não olha muito bem, porque nessa fase pode ser que os hormônios estejam normais nos exames, pode ser que estejam alterados. Porque como existe uma oscilação e o exame de sangue é uma foto, no dia que você coleta pode ser que seus hormônios sejam todos normais. Mas aí, às vezes, na outra semana, aquilo que deveria estar alto está baixo, aquilo que está baixo deveria estar alto. Aí você faz o exame ali, vai no ginecologista e diz, não, mas seus exames são todos normais, você coisa da sua cabeça. E vai pro psiquiatra. E aí começa uma medicalização de um sintoma que, na verdade, é hormonal. Sim. Não é deficiência de remédio, não precisa tomar um antidepressivo, um ansiolítico. Na verdade, se ajustar a parte hormonal, essa mulher melhora do ponto de vista emocional, né? Verdade. E aí, muitas mulheres começam a tomar remédio pra dormir, começam a tomar remédio pra ansiedade, começam a tomar remédio, várias coisas, porque ela fala, eu tô ficando louca, e eu não tô na menopausa, meus exames são normais, né? Isso é o caso mais comum. E, na verdade, é porque a gente olha para a clínica dessa paciente, né? A medicina, ela tem uma frase, desde a primeira semana de faculdade de medicina, o professor escreveu isso na lousa, eu nunca mais vou esquecer. A clínica é soberana, a gente não trata exame, a gente trata paciente, a gente olha para sintomas. E o corpo grita quando tem alguma coisa errada, né? Eu falo que os sintomas, eles são luzes vermelhas no painel. A gente tem a opção de levar o carro na oficina, né, ali no médico, ou seguir andando e esperar ele deixar a gente na mão ali no meio da estrada. Então, quando começa essas luzes vermelhas ali no painel, você tem que entender que você não tá no seu melhor estado, na sua melhor versão, que tem alguma coisa acontecendo, e buscar a raiz dessa disfunção. Sim, perfeito. Muito bom. É bem por aí mesmo. E ela raiz, né? E ela falando, parece que eu vi uma montanha russa, né? A gente vem assim, e eu acho que se a gente não trata o hormônio, eles vão caindo, aí a gente desce aquelas descidas, que dá aquele frio na estômago. Eu acho que é montanha russa que a gente fica, né, nessa fase. Agora eu vou chamar a Lê com o nome certo, que eu chamei ela com o nome errado. Alessandra Castro, cometi essa gafe péssima aqui.
né? Mas tá tudo certo, a gente corrige. Isso. Errou, a gente corrige. Isso. Ale, como foi pra ti os primeiros sintomas que a Laísa estava falando, desses sintomas que a gente tem que prestar atenção, que eu acho que são os sinais de alerta? Sim. Como você se sentiu nesse momento e como foi esse momento pra ti? Como você lidou com esse momento? Na realidade, ele chegou e eu não percebi de bate-pronto, assim, né? Porque a gente que tem esse ritmo de vida, você vai se colocando nas situações e você fala, isso é um momento, isso é um lapso de memória, isso é uma irritabilidade por conta da situação, esse cansaço é porque eu estou vivendo uma situação de estresse, que é comum, isso é natural da minha vida. E eu ouvi recentemente uma frase que ela coube como uma luva para mim, que é, eu tenho uma característica de normalizar tudo que eu vivencio. Então, seja dor, e por mais difícil que seja a dor, eu normalizo. Sabe aquela coisa que eu sempre digo e o que eu acho que a gente, da nossa geração, foi levando como natural, né? Sofrer era natural. E mimimi não fazia parte da nossa história. Então, eu tinha uma noite de sono, no outro dia eu acordava e tudo tinha que estar normal. Só que eu fui sentindo os sintomas e eles começaram a ser mais recorrentes. Eu falei, gente, isso não tá normal. E diferente de outras pessoas, o que mais me pegou foi lapso de memória. Eu falei, gente, não é possível. Eu tô ao ponto de, sei lá, eu tô olhando pra Andréia e ficar olhando segundos pra ela e não lembrar o nome. Uma pessoa que eu convivo, que eu tô todo dia e eu não lembrava o nome. Eu falei, não é normal isso. Passava. A irritação, mas a irritação é uma coisa que também vem um pouco do meu temperamento. Eu sou uma pessoa mais impaciente, é uma coisa que eu trabalho a vida toda, de ouvir mais, de ter um pouco mais de temperança, de me conectar mais com as pessoas pela escutativa. Então isso, eu falei, poxa, deve ser um momento, tô de TPM, a gente sempre relaciona, né? Sim. Tô de TPM. E a gente se auto-intitula num rótulo. E foi, memória, irritação, cansaço, eu sou super ativa. E eu chegava em casa parecendo que eu tinha carregado um caminhão de pedra nas costas. Eu falei, gente, isso não é normal. Não ia treinar, eu costumo treinar às 5 da manhã, eu ia, mas aí assim, carregada, ou quando não ia. E aí foram uma junção de coisas. Aí, qual foi a minha primeira tomada de decisão? Preciso ir no neurologista. Esse negócio da memória, eu devo estar tendo Alzheimer, demência, precoce, mega precoce. E eu fui no neurologista, uma amiga me indicou, e eu cheguei lá já me diagnosticando. Ele morria de rir, porque eu cheguei e falei, olha, doutor, eu acho que eu tô com princípio de demência. Ótimo. Foste no Google, Ale? Foi só da tua mente o seu diagnóstico? Ou eu tô com princípio de Alzheimer, porque eu tenho esquecido muito das coisas. E ele observava, ele, mas me fala mais do seu estilo de vida. Eu falei, não adianta falar do meu estilo de vida, porque ele sempre foi assim. Eu sempre fui uma pessoa de atividade, eu sempre tive problemas, trabalhei em ambientes mais hostis, eu sempre fui levada à pressão, e eu sempre lidei bem com isso. E por que isso agora tá me afetando? E aí ele fez uma série de exames, ele, Ale, não tem nada com a sua memória. Deixa eu te contar algumas coisas sobre memória, ou sobre esses perfis de doença. Essas doenças, elas começam a se manifestar 20 anos antes de você ver os primeiros diagnósticos. E elas podem ser levadas por N motivos. E a única coisa que previne esse tipo de doença é exercício físico e musculação com uma recorrência alta. Então, tire esses tabus da sua cabeça, né? E outra coisa, acredite, chega um momento que a gente vai acumulando estresse, que a gente vai acumulando ansiedade. A conta chega, né? A conta chega. Então, vamos fazer seus exames. Tem uma questão relacionada a sono. Se você não anda dormindo bem, também pode ocasionar tudo isso que você está trazendo. Então, vamos fazer uma bateria de exames. E, óbvio, tem aqueles diagnósticos que são mais fáceis de identificar e são mais duros. Por exemplo, a gente vai fazer uma ressonância na sua cabeça. Pode ser que ali tenha alguma coisa. E se tiver, é algo fácil de diagnosticar e com próximos passos claros. Enfim, fui fazer isso tudo, no fim das contas, era o climatério. Era isso. E com certeza a deficiência de progesterona. É a que mais manifesta esses sintomas que você relatou e é o primeiro hormônio que começa a baixar.
Exato. Hoje eu já reponho, ainda acho que eu preciso de um pouco mais de reposição, mas tudo tem sido um autoconhecimento, sabe? Eu tenho buscado me avaliar, eu tomo uma decisão, eu em comum em consenso com meu médico, com a minha médica, tomamos uma decisão, aí eu vejo a evolução, e eu tenho muito receio de avançar na questão do hormônio por tudo que eu já ouvi, e ela me traz o mesmo discurso. Mas agora eu acho que minha cabeça está um pouco mais aberta a esse tema. Porque eu também tenho que acreditar que a medicina evoluiu demais e que a gente não tem que ficar morrendo abraçada com problema. Exatamente. Igual as mulheres do passado, né? As mulheres ali do passado, elas sofriam caladas a menopausa. Sim. Né? E eu acho que, assim, a medicina, ela é uma ciência de verdades imutadas. O que hoje a gente tá falando aqui, o que eu tô trazendo de artigo científico, de conhecimento, pode ser que a gente sente ano que vem pra conversar e fala, olha, não é bem assim. E tá tudo bem, a gente se redescobrir. E a medicina, ela evoluiu hoje pra nos trazer uma história diferente sobre o hormônio, né? Essa história de que o hormônio causa câncer, que foi um grande tabu, acho legal trazer, foi de um estudo que chama WHI, que foi um estudo conduzido nos Estados Unidos, onde essas mulheres recebiam estrogênio equino conjugado, então era um hormônio extraído de um xixi de éguas prenhas, né, de urina de éguas prenhas, então um hormônio totalmente sintético e um hormônio veterinário, associado ali a uma progestina sintética, então também era um remédio de progesterona sintético. E aí esses estudos, ele começou na década de 90, em 2002 ele foi interrompido porque eles chegaram à conclusão de que aquele hormônio, aquela reposição hormonal, além de causar câncer, aumentar o risco de câncer, também aumentava o risco cardiovascular daquelas mulheres. Mas, assim, foi um estudo feito com o que tinha naquela época, né? A gente não pode nem ser tão crítico assim, porque era o que tinha, não tinha hoje a opção que tem, variedade de hormônios, inclusive bioidênticos, cada vez mais a gente tem gel, a gente tem adesivo, a gente tem spray que acabou de chegar no Brasil, a gente tem implante, esse elástico, que, assim, eu acho que, ao meu ver, talvez seja uma das melhores vias, eu tenho uma tendênciazinha pro implante, mas, claro, né, a melhor via é que é melhor para aquela paciente, a gente vai ter indicações diferentes. Então, naquela época era o que eles tinham, o hormônio sintético, e aí isso foi, assim, um marco negativo na história da reposição hormonal, porque saiu a história, né, então foi publicado aqueles primeiros resultados um pouco mais mal descritos, porque nos próximos anos de segmento eles viram, na verdade, que não era tão verdade assim, né, que não aumentava tanto o risco assim, mas aquilo manchou o nome da reposição hormonal, e a reposição hormonal, ela ficou igual câncer. Ah, você vai tomar hormônio? Nossa, você vai ter câncer, né? Então, assim, hoje a gente luta para desmistificar isso, e a medicina, ela evoluiu tanto ao ponto de hoje nos trazer o que a gente tem de melhor, de acurácia para personalizar esse tratamento e trazer uma reposição hormonal segura ao longo dos anos, que são os testes de metabolômica hormonal. Então, hoje, o Dutch Test, que é um teste americano, mas que já é disponível no Brasil, a gente faz aqui, é um teste de metabólitos hormonais urinários, onde a gente consegue entender o que está acontecendo, o que essa mulher está fazendo com o hormônio dela e com o hormônio que ela está recebendo, a nível de metabolismo. E a gente sabe qual que é o metabolismo bom, quais são os metabolismos ruins. Os metabolismos que aumentam o risco de câncer, né? Por exemplo, ali da via da 4-hidroxistrona é um metabólito que lesa o DNA. Então, é um metabólito que, se essa mulher tá tomando estrogênio e ele tá indo por aquela rota, por aquela rua, ela pode ter um risco aumentado de câncer relacionado ao hormônio. E tem como eu bloquear isso. Isso é o mais fantástico. Eu consigo identificar se aquela mulher metaboliza mal aquele hormônio, como que tá as rotas boas, o que eu preciso fazer para ela, pro estrogênio dela ir pra rota boa. E isso me traz um conforto, uma segurança para fazer uma reposição hormonal ao longo dos anos adequada e segura. Afinal, até quando vamos fazer reposição hormonal? Hoje isso está em consenso, até quando o paciente quiser. Então, eu tenho pacientes de 93 anos que fazem reposição hormonal e que têm vida sexual ativa e que estão super bem. Então, assim, hoje é muito relativo, por isso que a gente precisa entender o que essa mulher precisa e personalizar, ajustar, inclusive pacientes com histórico de câncer, né? Que era o que a gente estava falando no início aqui do podcast. Essa fala da Laísa é uma aula, e é interessante quando ela falou de antigamente, das mulheres antes, né? A gente percebia antes que uma mulher da nossa idade, eu quando tinha 20, quando tinha 15, olhava para uma mulher que tinha 50 e dizia, nossa, eu já achava velha. A vovozinha do coque. A vovozinha do coque. Até o biotipo. O biotipo, o comportamento.
Porque para elas, naquela época, chegava-se a menopausa, é como se fosse um momento de... Acabou, eu envelheci. Sim. Né? E eu acho que a mulher de hoje, ela tem acesso a inúmeros tratamentos, como a Laísa falou aqui. Eu acho que é uma questão da gente, de fato, como você falou, abrir a cabeça para essas coisas. E aí a gente vai ter que testar realmente, como as lá de trás testaram. Sim. E infelizmente não foi muito bem sucedido pelo tipo de componente que foi utilizado. Mas vamos esperar que hoje seja super bem sucedido, porque isso muda a qualidade de vida da gente. Né? Eu acho que hoje uma mulher de 50 anos, eu acho, não tenho certeza que eu estou num momento da minha vida de extrema produção. Sim. Eu nunca quis fazer tanta coisa, eu nunca quis chegar em tantos lugares. Eu tô com o tempo, meus filhos estão criados, eu tô com uma filha de 27, um filho de 20, e meu marido tem uma vida ativa, eu tenho uma vida ativa, e a gente não quer parar. Então imagina se eu fosse agora dizer, não, cheguei no meu pai, não vou fazer nada, vou ficar aqui esperando o tempo passar e deteriorando com o tempo. Não quero isso, pelo contrário, né? Então eu acho, inclusive, que eu tô talvez na melhor fase física da minha vida, porque eu treino todo dia, coisa que eu não fazia aos 30 anos. Então eu já entendi a importância da musculação, a importância de você olhar para isso, a importância de você cuidar do seu corpo, não só com reposição, não só com remédio, mas, né, fazendo exercício, olhando sua alimentação, cuidando do seu autoconhecimento, cuidando da sua cabeça e sendo cada vez mais produtiva. A gente não pode desistir. Não, né? Eu acho que essa fase da vida nos convida a nos reinventar. E não a desistir. Né? Eu vou deixar a Andrea falar, porque senão eu tô tão empolgada com esse tema e com essa fase que eu vou ficar aqui falando. Eu ia comentar até que, mesmo eu entrando na menopausa, né, eu não fiquei nesse nível de desânimo, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, eu faço muita coisa ao mesmo tempo e eu só tive incômodos assim muito sérios, que para mim é o calor. Isso realmente foi algo que me deixou assim, me deixa muito incomodada, porque é algo fora do comum. Enquanto tá todo mundo com blusa, com frio, eu tô sem nada, tô com muito calor. E eu me lembro que quando eu estava na outra empresa, foi lá que começou os sintomas, né? Mas eu não perdi a minha disposição, né? A disposição de treinar. Quando eu comecei a entrar na menopausa, eu fazia triatlon. Olha! E eu fiz várias maratonas já na menopausa. Então isso não me atrapalhou. Agora, Laísa, qual geralmente é a média das mulheres entrarem ou na perimenopausa ou na menopausa, geralmente? De idade? Você já citou que tua mãe entrou com 38 anos. Antes dos 40 anos é considerada precoce, tá? Acima dos 45, de 45 a 55 é a idade média, tá? Mas após ali os 40, já começa a ocorrer um declínio dos níveis de progesterona. Então, algumas mulheres mais, outras mulheres menos. Então, é o período de vida que tem que estar alerta para isso. Uma coisa que eu queria trazer dos calores é que eu lembro na época da faculdade, quando eu tinha aulas de menopausa, o critério para tratar a menopausa era se tem calor. Então, tem fogacho, tem calor, trata. Não tem, não precisa tratar. E não é assim, né? Não. Hoje a gente sabe que o fogacho, ele não é só sentir calor, ele não é só um desconforto. Ele é um sintoma de desautonomia cardiovascular. Então, a gente tem estudos que trazem que quanto maior o nível de fogacho, maior o risco de infarto e AVC dessa mulher. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Não é só sentir calor. Isso é uma desautonomia, é o seu sistema cardiovascular alterado. Isso porque o estrogênio, ele tem, que é o que mais comanda, a progesterona também tem um papel, mas o estrogênio, ele comanda o centro termorregulatório do corpo, e a queda dos níveis de estrogênio pode aumentar o risco cardiovascular dessa mulher. Então, a mulher, na menopausa, ela mais morre de doenças cardiovasculares, então de infarto e de AVC, do que de câncer. Daí, quando você vai avaliar o risco relativo, o risco dela ter um infarto e um AVC é muito maior do que o risco dela desenvolver um câncer na menopausa. Gente, né? olha isso. Então, a reposição hormonal, ela saiu dessa questão de, tipo, só para melhorar esse desconforto. Não, hoje, saúde cardiovascular. É necessário uma reposição hormonal para eu garantir que essa mulher vai ter um coração mais saudável, um osso mais saudável. Então, muito da osteoporose, da osteopenia, ela vem da falta de estradiol. A questão de ressecamento vaginal, síndrome geniturinária, perda de urina, infecção urinária de repetição, também tem tudo a ver com a baixa de estradiol, que também começa a aumentar.
ali após esse período de perimenopausa, menopausa. E a questão também, pessoal, de libido. Às vezes a gente fica libido, só testosterona, libido é igual a testosterona. Nem sempre. O estradiol é extremamente importante no papel da libido feminina. Verdade. E no sintoma de ressecamento vaginal também, por exemplo, né? E então, o estrogênio, eu costumo dizer que ele é o perfume da mulher. Ele não pode ser demais, porque perfume demais dá aquele mal-estar, né? Aquela desconforto. E aí, síndromes de predominância estrogênica causa lipedema, endometriose, melasma, infertilidade, TDPM, uma série de doenças ruins ali que essa mulher muitas vezes enfrenta antes da menopausa. Mas o perfume, quando falta, ele falta um charme, né? Então, o estradiol é importante para a pele, para o cabelo, né? Para a produção de fibroblastos de colágeno. O que adianta uma mulher ir lá na dermatologista gastar rios de dinheiro em bioestimulador de colágeno, sendo que ela não tem estrogênio? Não tá repondo ali o estrogênio na menopausa. Verdade. O estrogênio, ele estimula fibroblastos, que são as células produtoras de colágeno da própria pele, né? E então, ele melhora todo ele complementa. Então, a gente precisa dar esse perfume pra mulher aí, pensando não só nessa questão de melhorar só calorão, sabe? Não é só por isso, é um metabolismo inteiro que sofre. E a questão até de ganho de peso, que muitas mulheres relatam, depois da menopausa eu comecei a ganhar mais peso, ou ficou mais difícil emagrecer, também tem a ver com o estrogênio, porque o estrogênio, ele também regula a nossa taxa metabólica basal. E então, olha que legal, agora tá em alta, né? Canetinhas emagrecedoras. Sim. Saiu um estudo que mostra que mulheres na menopausa respondem menos a canetinhas emagrecedoras, né? Os análogos do GLP-1. E muito disso tem a ver pela falta do estrogênio. A hora que a gente repõe o estrogênio nessa mulher e arruma a parte hormonal, ela começa a responder melhor ao estímulo dessas canetinhas emagrecedoras. Entendi. Gente, tá tudo interligado, Nossa, né? tudo, eu ia falar Tá isso. tudo interligado e é muita interligado. coisa e é muito detalhe que a gente tem que estar atenta, né? É. Até porque se a gente for olhar para o que se fala muito e para o que a gente sempre ouviu desde meninas e tudo mais, o que acontece com a mulher quando ela tá na menopausa? Sente calor. Sempre. Sente calor. Sempre ouvi Aí isso. alguém tá com calor, já tá na Tá na menopausa. menopausa. E é muito mais do que Ouvi isso. isso Olha, ela várias falou vezes. de infecção urinária de repetição, Cardiovascular. brain fog, que a gente Sim. tem, que Gente, a lei relatou. Então é muito, muito mais amplo do que sentir calor, né? Para a maioria Não, das mulheres. E o ganho de peso, né? Eu engordei 7 quilos com a menopausa. Hoje eu já consegui voltar e estar no meu equilíbrio. Mas a mulher, quando ela engorda, gente, ela perde a autoestima, perde ela total fica autoestima. mal e ela fica perdida naquilo. Gente, o que eu tenho? Por que eu não emagreço? E Depois mantendo dos o mesmo 30 é só estilo de ladeira vida. abaixo. E veja, você está dando essa aula pra gente, explicando como tudo tá Tá ligado. interligado, Tudo. Eu E sempre né? emagreeci tranquilamente. Agora já não tive E tanta a reposição facilidade. hormonal certa, ela ajuda essa mulher a emagrecer e se manter no processo de emagrecimento. A reposição hormonal errada, ela pode até engordar. Por Tá. isso que isso é um ponto, né? Eu tenho algumas pacientes que vêm fazendo uma reposição hormonal errada. Errada, leia-se com hormônios sintéticos, via oral. Então, o mais famoso aí, tibolona, né? Que antes usava muito. Gente, tibolona não se faz reposição hormonal com tibolona, né? Pelo amor de Deus. Que é um hormônio sintético também, e que aí isso engorda pra caramba, inflama pra caramba. Nossa. Então, a reposição não é qualquer reposição hormonal. Acho isso interessante trazer, porque às vezes a gente tá aqui falando de reposição hormonal, a mulher vai ali, vou começar qualquer reposição. Não, é a reposição certa. Quanto mais igual estruturalmente aquele hormônio que você produzia pelas vias adequadas. Então, o estrogênio não se toma via oral. O estrogênio via oral, ele tem uma metabolização hepática ruim, e isso sim pode aumentar o risco oncológico. O estrogênio tem que ser pela pele, né? Pela pele. Então, ou adesivo, ou spray, que é o Lenzeto, que acabou de chegar no Brasil, ou gel de estradiol, ou implante, preferencialmente silástico, que ele entrega mais estabilidade, né? Todo dia libera a mesma dose, que é o do Dr. Wilcimar Coutinho, né? Gênio, fantástico. Deixou um legado muito importante aí para a reposição hormonal no mundo, né? Talvez, né? Ele era conhecido, inclusive, nacionalmente, né? E a gente faz esse estrogênio dessa maneira, e o hormônio que a gente pode tomar via oral é a progesterona. Então, a progesterona via oral, ela é micronizada, natural, isomolecular, então igual que a gente produz, e ela tem um fato muito interessante, que para mulher que tem útero,
a gente precisa repor essa progesterona via oral para proteção endometrial. Porque o estrogênio, ele vai aumentar a camadinha interna do útero e para evitar sangramento, mulheres que têm mioma, evitar a piora do mioma e evitar riscos de hiperplasias, que seria ali o espessamento, o aumento dessa camada interna do útero e risco até de câncer de endométrio, a gente precisa ter a progesterona, que protege. Então eu brinco, a progesterona protege. Então tem que ter a progesterona. Mas quando a gente toma ela via oral, além dela garantir essa segurança a nível de endométrio, de útero, ela no fígado se transforma em um metabólito muito interessante, que é a alopregnenolona, que vai agir no cérebro, estimulando o receptor GABA para fazer eu ficar menos irritada, menos ansiosa, dormir melhor e melhorar minha memória. Nossa! Então, olha que A interessante. gente tem solução para tudo. Tudo! A gente só precisa se informar, né? tem Ir informação. num bom médico, Sim. e fazer a É, coisa de forma correta. exato. E de repente eu converso, né, com uma amiga, eu digo, a Lívia até que tá aqui nos assistindo. Às vezes ela diz, ai, menina, tu tens que procurar para fazer a tua reposição hormonal. Olha como eu tô maravilhosa. Mas de repente, o que serve para mim não serve para ela, que é o que você exato. falou também. Exatamente. Né? Não é também só ficar ouvindo a história da amiga, mas também Exato. buscar orientação pro que é bom para você. Adequada. Aí, pegando um gancho disso, Ale, quando você passou por todo esse processo que você contou, mudou alguma coisa na tua vida, na tua rotina? Alguma coisa que tu fazias, tu deixaste de fazer? Alguma coisa que tu não fazias, tu passaste a fazer? Alguma coisa emocional, alguma coisa física? Como é que mudou alguma coisa? Ou... Mudou. Primeiro, assim, eu acho que esse tema, né, primeiro ponto, eu deixei esse estigma do hormônio um pouco de lado e falei, primeiro, meu bem-estar. Eu não estou sendo irresponsável de tomar hormônio ou de buscar um apoio hormonal arbitrariamente. Eu estou buscando uma profissional, eu tenho estudos que respaldam e eu comecei a me desapegar um pouco dessas crenças e acreditar que tudo pode evoluir. Então esse foi o primeiro passo. Eu abri mão daquelas crenças todas e busquei realmente uma reposição hormonal. Não sei se eu ainda estou no modelo ideal, talvez eu vá procurar. Mas aí todo mundo É que nem eu só penso nisso. Exatamente, Ali, ó. Exatamente. Então, eu acho que essa foi a primeira mudança. A segunda, entender o tipo de exercício que poderia ser mais eficiente, porque eu sempre, assim, eu fui como a Paula. Eu não sou uma pessoa, não fui uma pessoa que comecei a treinar desde cedo. Por quê? Porque desde cedo eu tinha facilidade para emagrecer, eu tinha energia, eu comecei a trabalhar desde Eu me achava cedo. linda mesmo. Corpão. Alta, longilínea. E trabalhando desde cedo, então o trabalho sempre é prioridade. Então, eu fui começar a identificar a necessidade de treinar após os 40. E hoje eu revisitei esse tema também, porque eu gostava de aulinha mais aeróbico, e aí olhando para a idade, não é só o aeróbico que me ajuda, aliás, hoje eu restringo mais o aeróbico e mais musculação. É isso mesmo. Então eu tenho buscado mais exercícios que fortaleçam massa muscular. Perfeito. Isso é ótimo. E isso mudou na minha rotina, a regularidade. Antigamente eu falava, eu fiz 2 vezes essa semana, tá ótimo. Não. Você tem que ter uma disciplina que seja benéfica a longo prazo. Verdade. Então, isso também eu mudei. Alimentação, eu tenho um paladar infantil. Isso eu também procurei mudar. Por exemplo, até uns 2 anos atrás, eu tomava todinho. Ela adora bala. É que eu tô rindo porque ela adora bala. Eu vou te ensinar um todinho de gente grande. O A Pro? Essential lançou uma bebida, chama Collagen Peptide. Aham. Ele, juro, tem o mesmo gosto de todinho. Sério? Não, teste pra você Nossa, ver. Juro. colágeno- Da Essential, ele vende já na Tá. latinha. Collagen Peptide é uma proteína de colágeno, sabor chocolate belga, com 20 gramas de proteína. E tem gosto de todinho. Olha isso. Olha aí. Eu juro. Vou comprar, gente. Pode comprar que você não vai se arrepender. Mas olha que coisa interessante também de você virar a chave sobre alguns temas. E tudo é muito do seu mental cabeça, também, né? Por isso que eu bato muito na tecla do autoconhecimento. A partir do momento que a endócrina me disse, Ale, tá difícil te ajudar tomando todinho todo dia. Ou você começa a se posicionar diferente sobre o que você quer, como você quer envelhecer. É isso. E aquela frase dela foi uma virada de chave pra mim. Desde então, eu nunca mais tomei todinho. Olha que ótimo. A outra coisa, eu era viciada em energético. Eu tomava 500 ml de energético todo dia. Hoje eu subi, tudo bem que agora eu tomo, que já me disseram que não é bom, mas eu falei, gente, também não dá pra fazer tudo. Hoje eu tomo preciso 2 ser ou 3 feliz. litros de água de coco por dia.
Mas ela é intensa, ela é intensa. Intensa. Eu tenho uma notícia boa também. Tá pra ser lançada uma água de coco proteica. A primeira água de coco proteica, talvez, do mundo. Da Moving. Olha que legal. Então eu não sei nem se eu podia estar falando isso, tá? Porque foi informações meio privilegiadas. Mas, assim, é uma bebida proteica com 30 gramas de proteína de origem vegetal, com sabor água de coco maravilhosa, com eletrólitos, com creatina. Olha que legal. Que ajuda a gente a bater a meta proteica. Isso é o legal. Eu acho que a indústria dos alimentos, ela também tá evoluindo junto. Mudando bastante. E ela tá trazendo novas alternativas pra gente comer mais saudável. Sim. Né? Então isso eu mudei. Água de coco eu tenho procurado só tomar água do coco mesmo. Então tem um fornecedor que entrega água de coco a cada 2 dias. Legal. E isso virou um processinho lá na minha casa. E hoje eu como muito menos. Então eu como várias vezes, mas como poucas porções. Então mudei algumas coisas. O observar o trato com as pessoas. Isso é uma coisa, isso eu brinco que eu sou como alcoólatra, hoje eu não bebi. Porque quem é intenso tende a ser muito, né? Ter uma forma de falar, eu gesticulo, o tom de voz, então tudo é muito intenso. E isso foi um processo para mim desde muito nova, né? Então, eu sou gestora desde os 22 anos de idade. Olha que legal. E desde então eu nunca deixei de ser. Só que imagina, com essa intensidade, quanto eu errei com 22 anos. E esse processo de entender qual o tom certo, como é que a gente se comunica com as pessoas diferentes têm estímulos diferentes. E nesse processo do climatério, esse nível de atenção está muito maior. Então, muitas vezes, quando eu estou mais irritada, eu saio de casa com alerta. Você está mais irritada hoje? E eu também criei formas de me comunicar com as pessoas. Se eu estou mais irritada, eu chego. Desculpa, hoje eu posso estar mais irritada. Então, eu posso agir assim com você, mas não é sobre você. Então, isso prepara a pessoa sobre aquilo que pode vir. Legal. Amei isso aí, vou me apropriar. Eu vou me Eu ia apropriar perguntar pra ela se tinha mudado alguma coisa no trabalho, e isso aí é fantástico, Muito essa bom, tua estratégia. É isso, porque é uma forma. E isso humaniza também a relação, né? Sim, porque eu acho que sim. isso... Você vê que todos os temas se conectam. Na medida que eu falo, que olhando para mim, para o meu momento, nesse climatério, o que me traz de sintoma e o que eu sou exigida no dia a dia, e me conhecendo, como é que eu cruzo essas informações e faço do meu dia melhor? Sim. Né? E então essa observação e o comunicar às pessoas como eu estou hoje, como eu me sinto, que eu também sou vulnerável a sintomas, isso humaniza a relação, isso faz com que as pessoas se conectem mais comigo e faz com que eu possa errar, porque ninguém está imune a errar. Verdade. Né? E não é o climatério, não é a menopausa, é do ser humano. É do ser humano. Do ser humano. Homens, mulheres, qualquer um podem errar. Mas como é que a gente vai lidar com isso? E muitas vezes usar um momento como esse para você se despir e se apresentar de uma forma mais pura, talvez isso faça uma diferença nas suas relações. E uma coisa que foi essencial para mim nesse processo, eu falei, eu não vou acabar com minhas relações. Então, eu ouvi uma frase que ela para mim foi transformadora. Quando eu mudo, o mundo em torno muda. É verdade. Então, isso eu adoto para mim, assim. Eu sempre tive muito claro que é sobre mim. Mas essa história da menopausa, pré-menopausa, climatério, me deixou muito claro. Quando eu mudo, o que está em volta muda. Sim. Eu tenho esse poder de me transformar e a minha transformação, sendo positiva, ela vai transformar o resto. Então, o mundo profissional, ele se conecta com o pessoal. As coisas não estão desassociadas, né? Não estão. Tá tudo. É tudo. Porque tudo é a Alessandra. É isso. É a Alessandra em casa, é a Alessandra no trabalho, é a Alessandra no supermercado, é a Alessandra. É isso. É exatamente. E mais, né? Eu falo sempre isso, que foi um presente na minha vida, que a minha enteada, que também está na puberdade, que virou mocinha agora, que os hormônios dela às vezes estão lá aflorados, ela chega, briga com o pai, e aí eu tento trazer aquele moderador, aquela boa convivência para dentro de casa. Igor, não grita, olha o momento dela, Caterine, saiba ouvir seu pai, não seja tão agressiva. E é esse olhar para ela na puberdade, na adolescência, eu entendendo que isso é hormônio também. Ai, gente, fantástico. Eu tenho trazido para uma autopercepção. Olha que legal. Então, que interessante, né?
duas pessoas em fase totalmente diferentes, Sim. mas te traz uma Passando por esse observação lado também. sobre o tema também muito peculiar. Muito peculiar, exatamente. Gente, Você olha, já pensa nisso agora, né? Exato. Você tá fazendo um bem para ela, inclusive. E que eu não tive quando eu passei pela puberdade. Minha mãe não tinha essa clareza Não de tinha, conversar, sabe? De perceber que naquele momento pode ser hormônio. Né? E como é que ela entende essa reação dela? verdade. Ela chegou esses dias com uma super crise, mal-humorada, e a gente tem agora o hábito de jantar à mesa. E aí ela agressiva com o pai, e o pai, Caterina, você tá muito agressiva. Aí eu virei pra casa, você tá muito agressiva. Acho que você precisa rever sua forma, seu pai, nanana. Aí daqui a pouco ela desaba a chorar. É porque eu não tenho mais amiga, eu já não tô me dando bem na escola. Aí eu falei, aí tá o ponto. E quando eu vi, ela tava menstruada. Aí eu tô falando dela, coitada, esse negócio ela não vai poder ver. ela não vai, a gente esconde dela ali. Não mostra pra ela, que ela vai dizer, por que você falou de mim? Mas nessa fase elas não querem que fale Não. dela. É verdade. Mas qual é o ponto? Não é falar da Cacá. É falar dos hormônios, É Cacá. falar, Caterine, é falar dos hormônios, me perdoe. Mas é isso. Eu não tinha esse esclarecimento na minha fase. Não tínhamos. E quando eu comecei a conversar, a gente começou a conversar e dar clareza pra ela que aquela reação vinha de uma origem diferente da que ela estava imaginando. Ela terminou aquela conversa, foi pra cama, brincou com a gente, acabou o problema dela. Então, tudo é o que você fala da personalização, né? Exato. E da autopercepção. Exato. E você conseguir atribuir ao lugar certo onde está o seu problema e buscar uma forma de resolver, né? Exatamente. E em todas as fases da nossa vida, a gente vai requerer Sim. desse auxílio, né? Sim. Desse autoconhecimento e de ajuda de profissionais. Verdade. Porque assim, hoje eu acho que a gente tá num over, né, de diagnóstico. Tudo é TDAH, tudo é transtorno de personalidade. E tudo tem um é remédio. Eu bipolar. fui com esse diagnóstico também. Eu falei, eu tenho TDAH. Então, mas será que é mesmo assim, né? Ou será que é um cérebro hiperfocado que realmente pensa de um jeito diferente, né? Essa rotulação de muito diagnóstico, principalmente em adolescentes, jovens e até nessa mulher de transição, eu acho que ela traz um rótulo muito pesado e as pessoas muitas vezes ficam limitadas por esses rótulos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, sabe? Nem tudo é TDAH, nem tudo é depressão, nem tudo é ansiedade. Às vezes é só a gente criando algumas oportunidades de aprender com a vida, né? Eu enxergo isso dessa maneira. E complementando isso que você falou, Ale, de autoconhecimento, eu tenho uma frase minha que eu acho que eu não sei se eu li em algum lugar ou me apropriei dela também, que a bússola que nos leva para onde a gente quer, ela aponta para dentro e para cima, sempre. É isso. Não importa onde você quer chegar. O caminho não é focar lá fora, o caminho é você com você mesmo e você com Deus, né? Eu acho que essa conexão com a espiritualidade, com algo superior, com aquilo, se nutrir dessa fonte criadora, te traz ainda mais para a presença do autoconhecimento, né? E nesses momentos de transição. Muito. E eu tô vivendo isso fortemente nesse momento. Concordo bastante. E realmente isso faz muita diferença, para dentro e para cima. Verdade. Amei. Amei. A gente tem que ter muita escuta com a gente mesma, né? Que você fez, né? Eu acho que eu exercitei isso várias vezes, né? Porque te deixa irritada. Em um momento você está irritada, na outra você acha que você está com depressão. Eu já tive várias vezes esses sintomas. E eu pensava, não, isso não é meu. Exato. Eu mesma, não, isso não sou eu. Eu não sou essa pessoa. Só que tem muitas vezes que é difícil, né? Porque você tenta quebrar barreiras que você não consegue nem entender o que você está passando. Às vezes você nem para pensar. A vida é tão louca que tu acha que é normal. Você é levada, não é? Exato. Várias vezes eu fui levada. E até eu queria emendar aqui duas coisas importantes para falar. Muitas mulheres têm sintomas, né? Como eu, por exemplo, tive lá com os meus 46 anos e não fiz exame, não dei atenção, que nem quando a Paula falou, eu tô só no climatério, já tô tratando. Eu falei, gente, por que eu não fiz isso? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Eu, além de ter tido sintomas, eu não tratei antecipadamente, né? Precavendo aí o que eu podia viver, o que eu passei aí algum tempo atrás, né? E quando você adquire essa consciência e você tenta vários médicos, porque isso aconteceu comigo, né? Eu tentei vários e ouvi por exemplo, uma primeira profissional que eu fui, ela disse assim, como você já usa DIU, você não precisa repor a progesterona. Tá? Aí eu fui em outra, não, o DIU
solta uma progesterona muito baixa. Você tem que repor. E completo, é uma progesterona sintética. É um remédio de progesterona. Será que o seu corpo está precisando desse remédio de progesterona? Ou ele vai precisar realmente daquilo que ele produzia? Que é uma progesterona estruturalmente igual. Sim. Né? E aí teve uma médica que já falou para mim, acho que essa é a minha pergunta principal, que quando você... que estudos dizem, ela me falou, que quando você toma muita progesterona, por isso que não precisa repor a progesterona via oral, pode dar câncer. Que muitas mulheres podem vir a ter o câncer se repor a progesterona acima do necessário. Aqui é importante a gente trazer o que é progesterona e o que é progestágeno. Tá. Os estudos identificam um aumento do risco em uso de progestágenos, ou seja, remédio sintético de progesterona. Quando os estudos são feitos com a progesterona natural, esse risco aumentado não existe. Certo? E aí torna-se ainda mais importante a gente fazer a reposição certa, né? Então, esse aumento do risco de câncer com progesterona não é progesterona, é progestágeno. Então, são progesteronas sintéticas. O Dilmirena é uma progesterona sintética. Existe um outro que é muito famoso aí, que toma-se via oral, Dienogest, é uma progesterona sintética. Drospirenona é uma progesterona sintética. Tem um que chama Juno. É que tem vários, que assim, são a combinação de vários, assim. Mas esses são os progestágenos mais comuns. Drospirenona, Dienogest e o levonorgestrel ou o etonogestrel do Implanon, né? Que são remédios de progesterona. E aí, remédios de hormônio, que não são o hormônio na sua estrutura molecular semelhante, é como se fosse uma chave torta na fechadura. Essa chave torta na fechadura, ela vai estragar essa fechadura. Sim. E ela vai ter aqueles efeitos que a gente não quer. Então, isso sim é verdade. Em progestágenos, ocorre um aumento do risco de câncer. Inclusive, a gente tem estudos mostrando que o Mirena pode aumentar o risco de câncer de mama, carcinoma lobular in situ, né? E aí, quantas e quantas mulheres não estão usando Mirena? Há muitos anos, né? E aí a gente tem outras coisas. A metabolização desse hormônio, dizem, o Mirena é ação local. Não, gente, o útero é extremamente vascularizado. Existe uma absorção sistêmica desse hormônio, é óbvio. Tem muitas mulheres que colocam Mirena e incham pra caramba, cai o cabelo, fica com a pele oleosa. Como que tá agindo só no útero? Me fala. Não tá, é sistêmico, entendeu? Então, é um progestágeno sintético, nem todas as mulheres metabolizam bem. Ao meu ver, após o primeiro ano, metabolicamente, ele torna-se um hormônio desfavorável, porque ele começa a aumentar uma proteína que chama SHBG. E essa proteína, ela se liga à testosterona biodisponível da mulher e rouba essa testosterona para ela. Então, é muito comum que a gente observe que mulheres que usam DIU começam, ao longo dos anos, queixar-se de libido baixa, de falta de energia, de falta de disposição. E aí, a gente tira o DIU, a libido volta, né? Várias mulheres, a hora que troca para um DIU sem hormônio, a libido volta, começa a ter mais energia, a disposição emagrece, porque muito disso era retenção hídrica, né, do metabolismo do hormônio. Então, assim, a minha linha de raciocínio, ela é muito mais, quanto mais natural, quanto mais próximo daquilo que a gente produz, melhor. Em alguns casos, vamos precisar de progestinas sintéticas? Vamos, tá? Então, existem alguns diagnósticos onde um remédio de progesterona vai fazer muito sentido, que aí seria progestinas que tratam essas disfunções hormonais. Eu vou então dar um exemplo para ficar mais fácil. Uma mulher que tem mioma e aí na perimenopausa começa a sangrar muito, tá? Ela não tem nenhum método contraceptivo, ela tem mioma. Na transição ali menopausal na perimenopausa, como a progesterona cai primeiro, o estrogênio ele fica mais alto. Esse estrogênio alimenta o mioma. Então, é muito comum piorar o ciclo, menstruar muito, ter hemorragias, essa mulher ter que ir pro hospital, pronto-socorro, repor ferro na veia direto e tal. Para essa mulher, talvez só dar progesterona natural não vai ser suficiente. Eu vou precisar de uma coisa mais forte. E aí, eu trabalhar com remédio de progesterona que controla esse excesso de estrogênio que tá fazendo ela sangrar, faz sentido. Que é, muitas vezes, uma gestrinona,
que pode ser um nestorone, né, que são progestinas sintéticas que têm uma ação de diminuir o estrogênio, que está em excesso nesse momento de transição menopausal. Então aí eu tô indo na raiz de uma disfunção. E aquilo que a gente conversou antes de começar o podcast, a mulher que começa a ter muito sintoma na transição menopausal e não consegue acertar com reposição nenhuma. Por que isso? Porque o ovário dela, cada hora tá produzindo uma quantidade de hormônio diferente. Então quanto mais a gente oscila os níveis hormonais, mais sintomas essa mulher vai ter. E aí nesse caso, talvez eu precise bloquear essa produção endógena dela e repor o que ela precisa. Então a gente chama isso de bloquear repondo. O Dr. Ilcimar Coutinho fazia isso muito bem como ninguém. Foi ele que nos ensinou a fazer isso. Então a gente bloqueia essa mulher com progestina sintética através de implante elástico, que é uma dose hormonal menor, programada, todo dia a mesma coisa, que vai ter uma ação de controle de estrogênio, mas a gente dá pra ela o que ela precisa, a quantidade de estradiol que eu quero. Então eu quero, no Cilástico eu consigo saber, eu sei exatamente quanto eu vou querer de estradiol no exame dessa mulher. Então eu coloco ali, eu quero tanto de estradiol, testosterona vai fazer sentido nesse contexto, eu quero tanto de testosterona, e eu consigo entregar um equilíbrio hormonal para essa mulher ao longo de um ano inteiro, né? Então isso é muito, assim, é uma estratégia que a gente usa. Mas às vezes não é necessário para todo mundo. Algumas mulheres vão se beneficiar dessa estratégia da gente bloquear o que ela tá fazendo e repor o que ela precisa. Né? Então, mais uma vez, a personalização do tratamento. Não tem não é receita para todo mundo. Não é receita de bolo. Vai de corpo para corpo, né? Exato. A gente já está indo para o final, infelizmente. Acho que a gente vai ter que fazer outros para a gente poder ver. Tem pergunta aqui que a gente nem conseguiu fazer. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês duas e depois a gente faz um bate-bola rapidinho. Isso, tá bom. Tá? Eu acredito que esse tema ainda é um tabu. Né? Algumas mulheres não querem falar, algumas mulheres ou então evitam. Ah, não, eu tô ótima, não tenho nada, meus exames estão ótimos. Ou então ela tem uma mudança de comportamento, a gente percebe, ela diz, não é nada disso, é só realmente... Então, assim, muita gente talvez entre em negação, talvez. Né? Vocês acham que de fato isso acontece? Vocês acham que muitas mulheres ainda vivem esse processo sozinhas? Ou achando que com elas é diferente, que todas as outras têm, que elas têm só é mesmo um desequilíbrio, talvez momentâneo? Vocês acham que isso ainda acontece mesmo com todas essas informações? O que a gente pode fazer para talvez trazer mais, né? Talvez isso que a gente esteja fazendo uma forma de fazer, né? Mas o que a gente pode fazer para tentar ajudar essas mulheres que talvez não tenham tanta informação quanto a gente teve acesso? Vocês acham que de fato isso ainda é um tabu? Eu acho que sim, e óbvio, né? Tudo depende dos ambientes que você está inserido e dos seus ciclos de convivência. Talvez para a doutora, que é um tema que ela tem no dia a dia e que ela discute com propriedade, talvez ela normalize melhor isso e até nos ambientes que ela convive. Mas nós que convivemos no ambiente corporativo e que nossa geração, a mulher teve que aprender a se masculinizar para ser aceita, esse é um primeiro ponto, né? E ainda existe algo muito velado de que a mulher é aceita, a igualdade, mas não é, né? Um homem, quando ele é enérgico, ele é enérgico. Uma mulher, quando ela é enérgica, ela é destemperada, né? E a gente sabe que nos bastidores ainda há muita piada, ainda há muita ridicularização. Mas o que eu acho que é importante é que é o poder de fala consciente, né? E eu tento exercitar isso no dia a dia. Primeiro, trazer, acolher quem tem vivencia esse tipo de situação, trazendo um pouco de clareza sobre vivências, trazendo um pouco de clareza sobre bibliografias, sobre conteúdos, sobre pessoas, porque é ali que ela vai achar o ponto de contato dela para que ela normalize aquela situação. Né? Tentar também a pessoa voltar para o autoconhecimento, né? Quais são os seus gatilhos, né? Por que aquilo pode ser um ponto de diminuição para fulano, para beltrano? Quando você tem um autoconhecimento importante, quando você se valoriza pelo que você é, pela sua história e por tudo que você construiu, não é uma situação da sua vida que pode te diminuir, né? Te colocar numa situação de desmerecimento ou de pouca valorização. Então, acho que a mulher também tem que exercitar essa autovalorização e esse posicionamento de onde está e o que eu conquistei, para que não sejam piadas bobas ou tabus bobos que vão colocá-la num local que ela não quer estar.
Outra história é a gente, em ambientes mais masculinizados, discutir mais o tema. Né? Hoje eu trabalho numa empresa em que a gente está levando esse tema para o RH. Né? Porque se fala de feminicídio, se fala de racismo, se fala de diversidade, se fala de muitos temas que precisam ser tratados, mas igualmente precisa se tratar de menopausa, porque antes você pensava numa longevidade de 60 anos, hoje se fala em dobrar isso. Né? E dobrar com qualidade de vida, ativo, trabalhando. Como será isso? Se a gente não trabalhar aqui, a gente pode envelhecer, porque o etarismo é outro problema. Né? Falar de etarismo é também falar de menopausa. Sim. Né? O homem também precisa de reposição hormonal. Eu acho que o homem tem até mais tabu que a gente. Tem. Né? O homem começou a se cuidar de uns anos pra cá, porque pra ele era, não, isso é não ser homem. Exatamente. Né? E os homens estão cada vez mais cedo também entrando em um processo de déficit hormonal. Exato. Tem trabalho que mostra que os avós daqueles homens, na mesma idade, tinham o dobro ou o triplo de testosterona que essa população atual. Né? Então, tem trabalho que mostra níveis hormonais dos homens que iam pra guerra, né? Natural. Era muito mais alto. Então, isso, assim, é um tempo para outro podcast. Falar de xenoestrógenos, poluentes ambientais, estresse, essa quantidade de contaminantes, agrotóxicos, enfim, tudo isso que atrapalha, são disruptores endócrinos, né? Então, isso também pode até participar da menopausa precoce aí, mas é um tabu entre, e até assim, quando eu dou o diagnóstico de menopausa, de climatério, de transição, eu percebo que a mulher, ela perde o brilho, assim, ela, ai, sério, doutora? Tipo, principalmente algumas que não estavam esperando. Algumas já chegam, doutora, eu tô na menopausa, não sei o quê. Outras, quando esse diagnóstico ele é uma surpresa na consulta, o semblante cai. É como se fosse uma sentença de, tipo, tô velha. Sim. E não é assim. Eu acho que eu tenho que trazer isso. Eu falo, a boa notícia é que tem o que fazer, né? Hoje você pode ficar ainda muito melhor do que você já tá, passado, né? Muito mais hoje do que no passado. Então, assim, existe sim esse tabu, existe sim ainda muito a ser falado, existe muita coisa para conversar, muito para conscientizar essas pacientes, entender que a reposição hormonal, ela vai muito além de só repor ali um hormônio e tratar o calorão realmente. É isso, é envelhecer com qualidade. Como que você quer estar com 90 anos? A nível cognitivo, a nível de independência, né? A reposição hormonal é super importante para força, para manutenção da massa muscular. Perda de força é igual a perda de autonomia, né? Você vai querer levantar da cama sozinho, tomar banho sozinho, carregar a sacola do supermercado, né? Brincar com seus netos, pegar seu neto no colo lá na frente. Como que você vai fazer isso, né? Com saúde, com qualidade, ter uma memória boa. A imunidade tem tudo a ver também com essa questão para reduzir o risco de adoecimentos, enfim. Então, eu acho que e quanto antes começar, melhor. Quanto você investir hoje no seu tempo de qualidade lá na frente, é o que a medicina funcional integrativa traz, né? Não esperar uma doença chegar. Ir gerenciando. E é possível, viu, a gente envelhecer melhor. Essa crença coletiva de que envelhecer é igual padecer, ela tem caído por terra, graças a Deus. Então, é possível, eu sempre falo isso, é possível uma paciente que chega pra mim hoje aos 40, chegar aos 50 muito melhor do que ela estava aos 40. Chegar aos 60, melhor. Então, a gente consegue dar upgrade no avatar, né? Então, a gente fala muito de evolução pessoal, de a gente se tornar alguém melhor, mas por que não também no físico? Por que eu também não melhorar o meu físico ao longo dos anos, né? Eu sempre trago isso em consulta, porque é uma desconstrução de uma crença coletiva, porque a gente viu os nossos avós padecerem, envelhecerem, morrerem numa cama, mas o nosso destino não vai e não precisa ser igual. Nós chegamos muito melhores, né, amiga? Com certeza. Inclusive, o que me levou até foi ver como meu pai envelheceu. Eu não quero envelhecer assim. E na minha primeira consulta com a Laís, eu disse pra ela, eu quero chegar nos 50 melhor do que eu era nos 40. Eu lembro disso. Lembra disso? Então, assim, eu não queria envelhecer como meu pai também. Então, isso foi um gatilho muito forte para me trazer essa consciência e querer me cuidar e aceitar, tô entrando nesse processo sim, o que eu posso fazer para passar por ele de uma forma melhor, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Bora fazer o bate-bola? Bora. Então vai lá para a primeira pergunta dele. Bom, então é menopausa em uma palavra. Redescoberta. Transformação. Boa. O maior mito sobre menopausa que você gostaria de derrubar? Hormônios causam câncer. Isso é um mito, isso não é verdade. Show. Muito bom. Envelhecer é padecer. Perfeito. Um hábito essencial para esta fase.
musculação e atividade física. Estamos no caminho certo. Eu vou repetir, porque eu acho o exercício, ele te traz uma perspectiva de vida e de dia que é muito imediato. Verdade. E assim, Concordo. um detalhezinho rápido. Tem estudos que mostram que a mulher que faz reposição hormonal tem mais receptor para captar esse hormônio que ela tá repondo se ela faz atividade física. Opa, agora que a gente Então, não nossa, para mais. agora que a gente não para mais. tem que Eu te fazer. digo mais, eu acho que tá me ajudando a ganhar uma massa. Uma massinha, Certeza, né? amiga, eu tenho certeza. É um hábito essencial para essa fase. Ai, acho que não, esse foi o que eu fiz, é o outro. Ah, é? É, Tratamento. Sempre, às vezes ou nunca? Sempre. O qual vai ser personalizado. Tá. Sempre. Se pudesse dar um conselho a si mesma aos 40, qual seria? Pense sempre em como você pode ser melhor amanhã. Muito bom. A Laís ainda não chegou Eu ainda perto não dos cheguei 40. aos 40. Então, a né? gente... Talvez a Laísa de 40 vai ser mais sábia do que a Laísa de hoje e outra coisa. A Laís gente, ainda muito não chegou aos legal. 40. Gente, que Muito conversa bom. gostosa. Foi. Nós É. realmente bom. precisamos repetir. É um tema super Tem necessário. muito o que falar É um tema ainda. necessário, Tem né? muito o que falar. Longevidade, né? Sim. Como é que a gente Verdade. vive É. mais e melhor. Porque É não é isso. viver, estar vivo, mas é saber viver, né? É Aproveitar, conseguir desfrutar da vida. Verdade. Meninas, foi maravilhoso. Obrigada, Obrigada, viu, eu que pela agradeço. Muito obrigada. presença, pelo o conhecimento que você passou para nós, a Lê, que abrilhantou aqui Muito nosso bom. momento e trouxe tua experiência pra gente. Obrigada. Eu viu? que agradeço Foi o muito bom. convite. Agradeço Obrigada. imensamente o convite, essa oportunidade de conhecê-la, de Bom, ter eu essa agradeço. aula nessa noite, Verdade. porque foi super importante. Realmente, eu acho que aqui a gente dá um passo de conhecimento diferente. É. Obrigada. É verdade. Isso, Eu é agradeço verdade. a oportunidade. Quando quiserem, estou por aqui. Ai, nossa, Com Sempre um certeza. prazer dividir. Igual, é um tema que eu amo falar. Não só sobre menopausa, mas essa parte toda hormonal, saúde, bem-estar, longevidade. E é isso, é a nossa missão, né? Levar para além dos consultórios aquilo que a gente faz lá. É isso. Perfeito. É Estará verdade. aqui novamente. É Se Deus isso. quiser, estará aqui novamente para falar um pouco mais sobre isso. Estou muito feliz, foi muito bom, amei. Como a Andrea falou, a Lê trouxe, abrilhantou aqui, porque Obrigada. ela fala com uma fluidez e traz, Verdade. ela traz emoção, né? É. Sim, Então, muito bom, Ale. a Foi gente ótimo. vê vida, a gente vê a maravilha de ser mulher É isso. É verdade. numa pessoa. E a Laísa, sem comentários para tua vastidão de conhecimento e a forma que você coloca também. Eu fiquei aqui hipnotizada. A gente geralmente fala mais, né? Mas eu fiquei hipnotizada aqui. Foi Foi uma muito legal aula. ouvir Ai, que e bom, absorver. Isso pra obrigada. gente aqui é um presente, Que né? bom. Poder ter esses momentos. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Que agradeço. Obrigada, pessoal. Curtam, Curtam. compartilhem, assistam Ativa- até o fim. Ativa o sininho, né? Tudo. Obrigada. Ah, só mais uma coisinha. Ah, A rede social de vocês. Ah, é verdade. verdade. A minha é @DRA Laísa com S Quimelo. CHIMELLO. Então errei também o dela, não é Chimelo, é Quimelo. Quimelo. Só cometi gafes hoje. Quimelo e Castro. Laísa Quimelo e Alessandra Castro. É isso. O meu Instagram é alessandra.cml e o meu LinkedIn, você vai Alessandra de Castro. Boa. Muito obrigada. Elis é menopausa. É. Olha lá. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigada. Foi ótimo. Valeu.